Olá, Afonso Moreto, não é? Por acaso passei por aqui pelo grupo Cálculo 2 e vi, portanto, estes exercícios e o pedido da tua ajuda. Vou então tentar ajudar-te. Ora bem, neste capítulo que é determinar o termo geral da sucessão das somas parciais SN e a soma S, se possível, de cada uma das seguintes séries. Ora bem, em primeira análise terás que distinguir muito bem séries cujo termo geral possam ser progressões aritméticas, progressões geométricas e séries, as chamadas séries de Mengoli. Séries de Mengoli. E, portanto, neste contexto, vou concretizar, vou realizar duas questões que se englobem, portanto, nas progressões aritméticas, nas séries, aliás, cujo termo geral seja uma progressão aritmética, nas séries cujo termo geral seja uma progressão geométrica e nas séries cujo termo geral seja uma série e nas séries que sejam séries de Mengoli. E, portanto, eu vou realizar esta questão e depois talvez não vou mesmo esta questão. Ora bem, vamos então pensar nas somas parciais desta série, que é somatório, com n a começar em 1 até mais infinito, de 2 levantado a n. Ora bem, em primeira análise terás que saber muito bem o que é o SN. Este SN é a soma dos N primeiros termos, dos primeiros 1000, dos primeiros 5000, aquilo que um indivíduo quiser. Mas às vezes as pessoas, quando pensam em N, também pensam em mais infinito, não é bem a mesma coisa. Este SN nada mais é que um somatório, digamos, com um K, neste caso a começar em 1, até N de 2 levantado a K. Depois de termos o SN, bastará calcular o limite do SN quando n tende para mais infinito. E agora, este limite existe ou não? Se este limite existir e der um número, então podemos dizer que a série converge e a sua soma é esse número. Entretanto, este limite pode não existir e, portanto, ou dar infinito, e a série, portanto, diverge. Ora bem, eu escolhi esta série porque o termo geral é, digamos, uma progressão geométrica. Analisemos aqui este termo geral. O primeiro termo é 2 levantado a 1, que é 2. Depois será 2 ao quadrado. Depois será 2 ao cubo. Depois será 2 à quarta. Depois será 2 à quinta. Etc. Quer dizer, como é que o indivíduo passa daqui para aqui? Multiplica por 2. Daqui para aqui também multiplica por 2. Daqui para aqui também multiplica por 2. Daqui para aqui também multiplica por 2. Isto significa que a razão aqui, a razão é precisamente igual a 2. Neste caso, desta progressão que é 2, desta série, quero dizer, com n a começar em 1 a mais infinito, de 2 levantado a n. Mas vamos dar um passo, um todo nada mais adiante. Quer dizer, quando nós temos uma série cujo termo é uma progressão geométrica, é evidente que o primeiro termo, digamos que é o índice 1. Depois o segundo termo há de ser o índice 1 vezes a razão. Depois o terceiro termo há de ser o índice 2 vezes a razão. Mas, repare-se que o índice 2 já é igual, este índice 2 que aqui está, já é igual ao índice 1 vezes a razão. Então,
este termo aqui há de ser igual ao índice 1 vezes a razão ao quadrado. Quero dizer com isto que nós podemos, não é, colocar todos os termos em função do índice 1. Mantendo o índice 1, aqui fico com o índice 1, r ao quadrado, r ao quadrado, r ao quadrado. Depois será o índice 1, digamos, r ao cubo. Depois será, etc, etc, o índice 1, r levantado a n menos 1. E repare-se que eu aqui tenho precisamente n termos. Tenho n termos porque aqui está 1, 2, tenho aqui n menos 1, mais este aqui faz n termos. Tudo bem até aqui. Ora bem, mas nós estamos interessados em quê? Nós estamos interessados, não é, digamos, na progressão geométrica em si. O que nós queremos é somar, não é? Somar isto até nunca mais acabar, até nunca mais acabar. Quer dizer, então, repare-se que o meu SN, não é? O meu SN, a soma dos n primeiros termos há de ser o índice 1 mais o índice 1 vezes a razão mais etc. Mas eu vou colocar aqui também o outro, já agora, que é o índice 1 vezes a razão ao quadrado mais etc, etc, mais o índice 1 r levantado a n menos 1. Agora, note-se uma coisa que é extremamente interessante. Eu vou pegar nesta expressão, digamos, expressão 1, e vou obter uma expressão 2 da seguinte maneira. Vou multiplicar o 1 por r, ou seja, RSN. Então, sendo assim, este é o índice 1 bem multiplicado, e vou obter o índice 1 r, mais o índice 1 r ao quadrado para este, depois seria o índice 1 r ao cubo, mais etc, mais finalmente, repare-se aqui, o índice 1 r levantado a n. E agora vamos fazer uma coisa engraçada. A coisa engraçada que eu vou fazer é precisamente subtrair 1 de 2, quer dizer, 1 menos 2. Ou seja, eu vou fazer o SN menos o RSN. Então, se eu faço isso, repara que este aqui corta com este, depois este corta com este, depois haveria um outro que cortaria com este, etc. Este aqui cortava, digamos, com o penúltimo deste, e vou ficar apenas com o índice 1, não é? Menos o índice 1 R levantado a N. Tudo bem. Então, agora vou colocar aqui o SN em evidência. SN, 1 menos R, igual, e aqui também, o índice 1, porque não? O índice 1, 1 menos R levantado a N. E, portanto, o SN, numa, digamos, progressão geométrica, a soma de N termos, há de me ser dada por o índice 1, 1 menos R levantado a N, 1 menos R. Agora, já temos o SN, não é? Já temos o SN. Então, se eu quero a soma de todos, basta-me, como eu disse, calcular o limite, talvez mudando agora aqui de cor para tornar isto menos monótono, o limite quando o n tende para mais infinito do SN. Repare-se que se o índice é um número, o R é um número, o R é um número, a única variável que eu tenho aqui é n. Repare-se que se o módulo da razão for menor que 1, quer dizer que eu tenho, por exemplo, o meio levantado a n, quando eu tomo o limite, quando o n tende para mais infinito, fica um número extremamente pequeno, tende para 0. Quer dizer, isto vai-me dar o índice 1 sobre 1 menos r, mas isto aqui, quando o módulo da razão é menor do que 1. Bem, penso que tudo bem até aqui. Agora, no caso de uma progressão aritmética, em que nós temos uma coisa deste género, não é? Tenho o índice 1, depois tenho o índice 2, que é o índice 1 mais a razão, depois tenho o índice 3, que há de ser igual ao índice 2 mais a razão, mas como o índice 3, que há de ser igual ao índice 2 mais a razão, mas como o índice 2 já é igual ao índice 1 mais a razão, vou obter o índice 1 mais 2R, e se eu andar sempre para o termo da ordem n, vou obter o índice 1 mais, repare-se que aqui eu tenho o índice 1 mais a razão, depois o índice 1, 2R, e isto aqui para que termo? Isto aqui é para o primeiro termo, isto aqui é para o segundo termo.
Isto aqui é para o terceiro termo, quer dizer aqui, quando tenho aqui 2 aparece-me aqui 1, quando tenho aqui 1 aparece-me aqui 0, quando tenho aqui 3 aparece-me aqui 2, então aqui há de ser n-1, não é? n-1 vezes a razão, que é o termo de ordem n. Tudo bem. Isto é o termo geral. Agora, se eu quiser somar, digamos, todos os termos, não é, de uma progressão que seja aritmética, repare-se no seguinte, por exemplo, esta progressão que é aritmética, que é 2, depois tenho aqui 4, depois tenho aqui 6, depois tenho aqui 8, por exemplo, depois tenho aqui, digamos, até aos 100 primeiros, 100, aqui teria 99, aqui teria 98, aqui teria 97, claro, aqui pontinhos, não é? Agora repare-se que se eu somar este com este, isto vai-me dar 102. Se eu somar este com este, isto também me vai dar precisamente 102. 102. Se eu somar depois o 6 com o 98, o 6 com o 98, isto vai-me dar... Aqui houve um erro. Onde é que está o erro? Pois parei um pouco o vídeo porque cometi aqui um erro, mas não vou desfazer o vídeo, não é? Se eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, este estão-me a saltar de 2 em 2, se eu tenho aqui 100, aqui não posso ter 99, nem 98, nem 97. Eu vou apagar isto. O que eu vou ter aqui, antes do 100, há de ser 98. Antes do 98, há de ser o 96. Antes do 96, há de ser 94. Isto para ser uma progressão aritmética, não é? Eles estão a saltar sempre a somar 2. 2, aqui 2, aqui 2. Aqui, agora está tudo bem. Vejamos. Este mais este dá 102. 4 mais 98 dá 102. 102. 6 mais 96 dá 102. 8 mais 94 dá 102. Quer dizer, nós temos aqui uma maneira fácil de somar, não é? De somar, digamos, os termos de uma progressão aritmética. E como é que fazemos isto? Somamos o primeiro, mais o último, estamos a somar 2 a 2, e vamos multiplicar pelo número, não é? Pelo número de termos, n sobre 2, porque quando eu faço a soma, não é? Já estou a somar 2 a 2, 2 a 2. Quer dizer, a soma de n termos de uma progressão aritmética há de ser o índice 1 mais o último, o índice n, sobre 2 vezes o número de termos. Posto isto, eu vou então concretizar a primeira, não é? A primeira, que eu estava disposto a fazê-la, entretanto já me perdi, que era 2 levantado a n. Eu tinha isso algures por aqui. Está ali. Então, eu quero tratar este somatório, com n a começar em 1 até mais infinito, de 2 levantado a n. Ora bem, isto é uma progressão geométrica. E de uma maneira geral, quer dizer assim, num tom de dar uma dica, será sempre uma progressão geométrica quando temos um número levantado a uma expressão em n do primeiro grau. A expressão em n do primeiro grau. Quer dizer, coisas que sejam 2 levantado a 3n mais 1. Isto é uma progressão aritmética. 3 levantado, por exemplo, a n. Isto é uma progressão geométrica, quero dizer. Geométrica. Quando eu tenho, por exemplo, 1/4 levantado a n, também é uma progressão geométrica, que é o mesmo ter 1 sobre 4 levantado a n. São progressões geométricas. A questão, muitas vezes, é calcular a razão, mas a razão, R, é sempre dada pelo termo seguinte, o índice n mais 1, sobre o termo anterior, o índice n. Então é fácil. Quer dizer, aqui, como estamos a querer determinar o Sn, e já sabemos que o nosso Sn, numa progressão geométrica, como eu aqui estive a deduzir, é igual a o índice 1, 1 menos a razão levantado a n, aliás, 1 menos a razão,
Isto quer dizer que o meu SN, neste caso, há de ser igual ao primeiro termo, começa em 1, é 2. 1 menos 2 levantado a n, 1 menos 2 que está a menos 1. Eu vou colocar mesmo 1 menos 2. Repare-se que agora, se eu calcular o limite, não é, do SN, quando n tende para mais infinito, de 2, ou seja, o limite, quando n tende para mais infinito de 2, 1 menos 2 levantado a n sobre menos 1, é fácil de notar que este limite aqui vai-me tender naturalmente para mais infinito. Repare-se que 2 levantado a n tende para mais infinito, aqui, digamos, 2 é superior a 1, tende para mais infinito, aqui fico afetado o sinal menos, dá menos infinito, com este menos 1, isto está precisamente mais infinito, o que significa que esta série aqui diverge. Não é possível calcular a soma. Acho que me fiz entender. Mas agora, se eu tomar esta ali, que ali está, que é um somatório, não é? Um somatório com n a começar em 1 até mais infinito, de, ora bem, de 3 levantado a menos 2n, 3 levantado a menos 2n mais 3, e como eu acabei de dizer há bocadinho, um número levantado a uma expressão em n de primeiro grau, não tenho dúvida nenhuma que o que aqui está é uma progressão geométrica e, portanto, eu vou calcular a razão. E a razão calcula-se muito facilmente. 3 menos 2, o n é substituído por n mais 1, mais 3, sobre o índice n, que é 3 menos 2n mais 3. Uma questão de fazer contas, não é? Isto é o mesmo ter 3 levantado a menos 2n menos 2 mais 3 sobre 3 levantado a menos 2n mais 3, e agora o que eu vou fazer é dar a mesma base sobre 3 expoentes. Vou ficar com menos 2n, aqui repare-se que menos 2 mais 3 dá mais 1, agora ficaria aqui com menos dá mais 2n, e aqui fico com menos 3. Feitas estas contas, isto vai-me dar 3, este cancela com este, e vou obter 3 levantado precisamente a menos 2. Ora, 3 levantado a menos 2 é a mesma coisa que ter 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que ter 1 nono. Então agora a coisa é fácil. Como sabemos que isto é uma série cujo termo geral é uma progressão geométrica, o SN há de ser igual ao índice 1. Aqui, para calcular o índice 1, vou substituir o n por 1. Fico com menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Fico com 3. 1 menos a razão, que aqui é um nono, levantado a n. Levantado a n. 1 menos a razão. A razão deu-nos 1. É 1 menos 1 nono. Então, se eu tomar agora o limite do SN, este limite do SN, quando n tende para mais infinito, isto vai-me dar precisamente 3 sobre, aliás aqui é igual, não é? Já a fazer o limite, isto há de ser igual a 3. Aqui em denominador vou ficar com 1 menos 1 nono, 9 vezes 1, 9, menos 1, 8, 8 nonos. Este limite aqui, o nono, a razão aqui, repare-se em módulo, não é menor que 1. Este limite aqui, um nono levantado a n, vai tender a 0. Portanto, fico aqui apenas com 1. E é fácil de ver que a soma, o limite do SN, que é a soma neste caso, há de ser igual a 3 sobre 8 nonos, não é? 3 sobre 8 nonos. O que me vai dar 27 oitavos. 27 oitavos. Penso não me ter enganado nas contas. Ora bem, isto ficava aqui 3 sobre 8 nonos. 3 vezes 9, 27 sobre 8, dá 27 oitavos. Ora bem, neste caso, esta série aqui seria uma série convergente e a soma seria, isto seria a soma, 27 oitavos. A soma. É assim, desta maneira fácil que estas coisas se fazem. Agora vou escolher aqui, saltei-me à frente, que é esta, é o somatório, com n a começar em 1 é mais infinito, eu penso que começava em 1, vou ver, novamente, começa 2n.
2n. Isto, no fundo, é a soma, não é, dos números pares. E também agora, como dica, eu também quero dizer que uma expressão em n, apenas uma expressão em n do primeiro grau, é uma progressão aritmética. Aritmética. E, aliás, facilmente se veria fazendo, digamos, o índice n mais 1 menos o índice n. Se esta diferença me der um número, é porque é uma progressão aritmética. Vejamos se está. 2, abre parênteses, n mais 1, menos 2n, o que é o mesmo que ter 2n, mais 2, menos 2n, e a razão aqui é precisamente 2. Aliás, é fácil de ver que 2n, o primeiro termo é 2, não é? Depois o segundo é 4, repare-se. Depois o terceiro é 6, depois é 8, depois seria 10, e eu estou a saltar daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui, sempre a somar 2. E como nós vimos há pouco também, porque eu estive a mostrar isso, a soma dos n primeiros termos há de ser igual ao índice 1, mais o último termo, sobre 2 vezes o número de termos. Quer dizer que o meu SN, neste caso, seria igual ao primeiro termo. O primeiro termo é fácil de ver que é 2, mais o termo de ordem n, neste caso o índice n, que é 2n, sobre 2 vezes o número de termos. Ajeitando aqui esta expressão, repare-se que este 2 podia colocar 2 em evidência, não é? 1 mais n, e o 2 cancelava aqui com este 2 para obter 1 mais n que multiplica por n. Ou seja, iria obter n mais n ao quadrado. É fácil de ver que S, que é a soma, que é o limite do Sn, quando n tende para mais infinito, é fácil de ver que este limite aqui dá infinito mais infinito ao quadrado. Isto seria infinito, infinito mais infinito dá mais infinito. Quer dizer, a série dada não tem soma, não é? Não é possível calcular a soma, a série diverge. Então agora vou fazer a última, que é um somatório. Deixa cá ver onde começa o n. O n começa em 1, vai até mais infinito, de 2n mais 1 sobre n ao quadrado, que multiplica por, tenho que ver novamente, n mais 1 ao quadrado. N mais 1 ao quadrado. Esta aqui é um tanto esquisita, não? Porque esta aqui vê-se logo, não é? Que não pode ser uma série cujo termo geral é uma progressão geométrica, porque não tenho aqui nenhum número levantado a uma expressão em n de primeiro grau. Também não é uma progressão aritmética, porque, digamos, não tenho apenas uma expressão em n de primeiro grau, tenho aqui uma fração. Bem, eu vou tentar aqui decompor isto. Ora, 2n mais 1 sobre n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado, vamos lá ver, isto há de ser igual a um a mais um b, vou colocar aqui n ao quadrado, ou vou colocar aqui, por exemplo, n mais 1 ao quadrado, é a mesma coisa, n mais 1 ao quadrado, e aqui vou colocar n ao quadrado. E agora vou fazer as contas. Vou fazer as contas com a intenção de calcular, digamos, o a e o b. Então aqui tenho que multiplicar por n ao quadrado, e aqui terei que multiplicar por n mais 1 ao quadrado. N mais 1 ao quadrado, que é um quadrado de uma soma, que é n ao quadrado mais 2n mais 1. Então vamos fazer as contas. Isto é o mesmo que ter n mais 1 ao quadrado vezes n ao quadrado. Aqui vou obter a n ao quadrado mais bn ao quadrado mais 2bn mais b. Vou ajeitar um pouco isto. Isto é o mesmo que ter n mais 1 ao quadrado, n ao quadrado. Aqui vou obter, ajeitando, portanto, os termos em n do mesmo grau, a mais b, n ao quadrado, mais 2bn, mais b. E agora vou utilizar o método dos coeficientes indeterminados. Repare que tenho aqui
a expressão onde eu cheguei, que eu pretendo que seja igual a esta primeira. Os denominadores são iguais. Este denominador é igual a este. Então, para a igualdade se verificar, os numeradores também têm que ser iguais. Repare-se que aqui tenho 0n ao quadrado, não é? 0n ao quadrado, mais 2n mais 1. E aqui o meu n ao quadrado está afetado a A mais B. Isto quer dizer que o meu A mais B só pode ser igual a 0. Isto quer dizer que o meu 2b é só olhar para aqui. Só pode ser igual a 2, não é? Porque tenho aqui 2n, 2b, digamos 2b está junto do n, o 2 aqui está junto do n, só pode ser igual a 2, o b só pode ser igual a 1, quer dizer, está-me a dar certinho, b igual a 1, b aqui igual a 1, o sistema, portanto, digamos que é consistente, não há aqui nenhuma contradição nisto, b igual a 1 dá precisamente a igual a menos 1. Então já sei que o a igual a menos 1 e o b igual a 1. Mas isto traz alguma vantagem? Traz uma vantagem porque eu agora, na vez de ter aquela série, que era aquela série dada, parecia complicada, com n a começar em 1 a mais infinito, eu vou ter uma outra onde o meu a é menos 1, mas eu vou começar com o b. É a mesma coisa, não é? A propriedade comutativa é válida. 1 sobre o b é 1, n ao quadrado, mais, menos aliás, porque o a é 1, o a é menos 1, quero dizer 1, sobre n mais 1 ao quadrado, certo? Deixa cá ver, não posso estar a falhar isto, não é? Certo, n mais 1 ao quadrado. Tudo bem. Ora bem, estas séries, agora assim, que estão assim bem visíveis, são chamadas séries de Dirichlet. Então, o que é uma série? Séries de Dirichlet, peço desculpa, séries de Mengoli. Eu agora estava com a cabeça no outro lado. Séries de Mengoli. Uma série de Mengoli, quando um n começa em p a mais infinito, digamos de um a n, e este a n que aqui está, é possível de ser decomponível, não é? Da seguinte forma, digamos num bn mais um p menos um bn. Este p, digamos que é um salto. Aqui o salto é fácil de ver que é 1, não é? Mas às vezes o salto pode ser muito grande, pode ser 10. E normalmente as pessoas, para calcular este Sn, então põem-se aqui a desenvolver estes termos, o S1, o S2, o S3. Claro, se o salto for pequeno, a gente vê facilmente cortar. Se o salto for muito grande, as pessoas podem se perder. Eu pessoalmente faço o Sn de uma outra forma. Como é que eu faço o Sn? O Sn eu faço da seguinte maneira. Eu tomo, portanto, um somatório com um k a começar neste caso em 1, até n, de 1 sobre, repare-se que aqui a variável é k, a variável muda, vá lá, é k, 1 sobre k ao quadrado, menos 1 sobre k mais 1 ao quadrado. Tudo bem. Isto é o meu Sn, a soma dos n primeiros termos. Então, eu tenho aqui o somatório, digamos, de uma soma, não é? Isto é igual a, digamos, à soma dos somatórios, neste caso é uma diferença. Soma algébrica, bem entendido. Isto é o mesmo ter um somatório com k a variar de 1 a n, de 1 sobre k ao quadrado, menos o somatório com k a variar de 1 até n, de 1 sobre k mais 1 ao quadrado. Tudo bem. E agora o que eu queria mesmo era poder fazer aqui algumas contas com estes somatórios. Mas há uma coisa engraçada que se passa nos somatórios. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo fácil. Eu tenho um somatório com k a variar de 2 até 4, por exemplo, de k. Isto é igual a quanto? Quando k é 2, depois salta para 3, e depois salta para 4. 3 a 2, 5 e 4, 9. Mas agora, eu, na vez de começar em 2, eu queria começar, por exemplo, quero somar aqui 3. 2 mais 3, e aqui também somo 4 mais 3. Quer dizer, quero o somatório a começar em 5 e acabar em 7. Então o que é que eu tenho de fazer? Isto é uma propriedade dos somatórios. Este k, se eu estou a somar 3, tem que ser alterado e modificado para k menos 3.
Se eu somo aqui 3, o k é alterado para k menos 3. Se eu subtraísse aqui 3, o k era alterado para k mais 3. Vejamos o que é isto igual. Quando k é 5, 5 menos 3, isto é um 3. Isto é um 3. Quando k é 5, 5 menos 3 dá 2. Quando k é 6, 6 menos 3 dá 3. Quando k é 7, 7 menos 3 dá 4. Então dá a mesma coisa, estão a ver? Portanto, se dá a mesma coisa, eu aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Somatório com k a variar de 1 a n, de 1 sobre k ao quadrado, menos... Vou somar aqui 1. Então o k passa a ser 2. E aqui seria, digamos, se estou a somar 1, passa a ser n mais 1. N mais 1. E agora já sabemos que este k, se estou a somar 1, o k é substituído por k menos 1. Fica um k menos 1 mais 1. Quer dizer, vou ficar com k ao quadrado. Engraçado, não é? Porque agora, digamos, tenho os somatórios e a expressão que está dentro dos somatórios é igual. Então agora vou manipular aqui, digamos, os limites inferiores e superiores dos somatórios. Repare-se que este aqui começa em 1, este aqui começa em 2. Comecemos por este. Isto é a mesma coisa que ter um somatório com um k a variar de 1. Repare-se que eu quero ir... Este aqui começa em 2. Então faço 1 até o 1, de 1 sobre k ao quadrado. Eu só estou a trabalhar este. 1 até 1. Depois ele continua. E continua como? 1 até 1. 1 até 1. Depois ele aqui vai de 1 até 1. Já está em 1. Claro que aqui salta para 2, não é? 2 e vai até n, de 1 sobre k ao quadrado. Claro que eu quando quero somar, por exemplo, com k a variar de 1 até 7, eu posso fazer o k primeiro de 1 até 5, depois vai para 6 até 7. Aqui faço 1 a 1, porque me convém. E convém porquê? Porque eu quero que este k depois comece em 2, porque este aqui começa em 2. Menos, vou aqui abrir um parênteses para não haver enganos de contas. Este aqui começa em 2, está tudo bem, porque este aqui já começa em 2, mas este vai até n mais 1, estão a ver? E eu queria que fosse só até n, então ponho n. Mas não está certo, não é? N, k quadrado. Mas eu estou a decompor, então há de ser mais. Se este já está em n, agora vai saltar e vai ficar n mais 1. E deixa-o estar em n mais 1. E então decompus o segundo somatório, 1 sobre k ao quadrado. E agora é fácil de ver, acho eu que é fácil de ver, que este cancela facilmente com este, não é? Este aqui, do 1 a 1, quer dizer o k só toma o valor 1, que é 1, muito fácil de ver, 1 ao quadrado dá 1, menos, aqui o k está fixado em n, fica 1 sobre n mais 1 ao quadrado. E claro, isto é o meu SN. O meu SN é igual a 1 menos 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Então a soma S, que é o limite do SN, quando n tende para mais infinito, há de ser o limite disto, mas o limite de 1 é 1. E o limite de 1 sobre n mais 1 ao quadrado, quando n tende para mais infinito, é 1 sobre infinito que dá 0. Então a soma é 1. Então a série dada converge e a sua soma é 1. E pronto. Por hora é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Voltarei mais tarde.